a todos vocês que abram as suas Bíblias lá no livro de Jó. Livro de Jó fica antes de Salmos. Livro de Jó no capítulo 23. Jó, capítulo 23. Para meditarmos nesta manhã. O tema da mensagem de hoje é audiência com Deus. Audiência com o Senhor. Jó, capítulo 23. Já encontraram aí? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde Ele, Deus, está, para levar a Ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que Ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo que Ele, o meu Deus, me ouviria. Sou um homem honesto, eu poderia apresentar a minha causa a Ele e de uma vez por todas Ele me declararia inocente. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não o encontro também no oeste, e também não o vejo quando age no norte, ou se esconde no sul, mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como o ouro. Eu sigo o caminho que Ele me mostra, e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus planos. Por isso eu perco a coragem na presença dele, e quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso quem me põe medo, e não a escuridão. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, todas as pessoas, diante do sofrimento, se queixam, reclamam e, na maioria das vezes, acham injusto ou injusta aquilo que está acontecendo com elas. Por que isso está acontecendo comigo? Porque Deus permitiu que eu passasse por essa situação, vivenciasse essa situação. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, uma convocação de pessoas irritadas. Pessoas irritadas se reunindo para terem uma sessão, uma audiência com Deus, para colocar a sua causa, colocar a sua reclamação, a sua queixa. Vamos pensar a primeira pessoa, que é Moisés. Moisés se apresentando diante de Deus, ele agarra firme o seu cajado, coça a sua barba, olha diretamente para Deus e fala com aquela voz lá de ator de Hollywood. E ele diz assim: Deus, nós nos conhecemos muito bem. O Senhor foi tremendo, abrindo o mar vermelho, destruindo o exército de Faraó. Mas será que eu não poderia, pelo menos, ter colocado o pé lá em Canaã? Eu tenho essa queixa contra o Senhor há bastante tempo e preciso desabafar. Tudo que eu fiz foi bater na rocha. Eu errei, sim, confesso, fiquei bravo, impaciente, mas quem não erra? E além do mais, precisava ser tão duro assim? Eu desisti do conforto lá do Egito, segui o Senhor sem vacilar, e o que consegui em troca foram 40 anos no deserto e mais 40 anos conduzindo um povo chato e mal agradecido. Depois morri 30 dias antes de entrar na terra prometida. O Senhor só me deixou olhar. Isso não é justo.
Depois de Moisés, vem João Batista e se apresenta também diante de Deus e começa a sua queixa. Deus, sei que o Senhor é justo e santo, mas eu estou realmente aborrecido. O Senhor sabe o que é comer gafanhotos? Pois eu sei, e é horrível. O Senhor me fez andar por morros e vales, gritando que nem doido sobre o arrependimento. Depois de trabalhar tanto por sua causa, eu fui jogado numa prisão e, como se isso não bastasse, cortaram a minha cabeça para satisfazer o capricho de uma menina mimada e irresponsável. Ah, desculpe-me, Senhor, mas isso não é justo. E diante dessas queixas, Deus sorri reverentemente e olha para a fila e vê muitas pessoas ali com raiva, muitas pessoas querendo colocar a sua queixa. É João reclamando da sua aposentadoria lá no asilo na ilha de Pátimos. É Jeremias se queixando que cumpriu as ordens do Senhor, falou sabendo que o povo não iria ouvi-lo e mesmo assim foi jogado no calabouço, num buraco, onde ficava enterrado na lama até o pescoço. Queria deixar de pregar, queria deixar de anunciar a palavra de Deus, mas o Senhor não deixava que isso acontecesse. Paulo tem uma lista longa de reclamações. Primeiro, não podia viajar de barco, porque todo barco que ele entrava, toda viagem que ele fazia de barco, navio, afundava. Segundo, que passou fome, foi perseguido, apedrejado, açoitado, rejeitado pela religião, foi preso e morto, segundo a tradição, decapitado por Nero. E muitos outros estavam na fila para colocar a sua queixa diante de Deus. José, Davi, Pedro, Tiago, Amós e etc, etc, etc. São cenas hipotéticas, mas muito sérias. Porque no fundo, todos nós queríamos uma oportunidade para defender a nossa causa diante de Deus, ou no mínimo perguntar face a face, por que, Senhor, que isso está acontecendo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida, na minha família? Diante da dor, do sofrimento, da perda, nós queríamos ouvir de Deus o porquê dos acontecimentos, das circunstâncias. Diante desta pandemia, por que Deus não acaba logo com isso? Pois bem, Jó também queria uma audiência com Deus. Ele queria expor diante de Deus a sua causa, para poder entender o que estava acontecendo e por que estava acontecendo tudo isso com ele. No versículo 3º e 4º que nós lemos, diz: gostaria de saber onde encontrá-lo, onde encontrar Deus. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que eu tenho a meu favor. Lembram-se, para a gente entender melhor isso, que Jó passou por toda aquela situação, perdendo, todos os seus bens, perdendo os seus filhos e filhas, também perdendo a sua saúde. A Bíblia diz lá no livro de Jó que só suas gengivas estavam sãs, portanto estava numa situação deprimente. E para piorar, chegaram seus amigos e ficaram um tempo ali sendo solidário com ele, mas passados 7 dias, 7 noites ali ao lado de Jó, começaram a falar. E aí as coisas se complicaram, porque se você não consegue resolver o problema daqueles que estão sofrendo, das pessoas que nós amamos, então tentamos, isso é próprio do ser humano, tentamos explicar o porquê daquele sofrimento. E ao tentar explicar o sofrimento de Jó, passaram a acusá-lo de pecados e mais pecados, de estar em falta com Deus e precisava se reconciliar com o Senhor. Por isso Jó
se achava no direito de questionar a Deus diante de tudo que estava se passando com ele, diante das acusações que os seus amigos estavam fazendo contra ele. É interessante que nesta aparente insensatez de Jó, fica claro que ele atribui a causa do seu sofrimento a Deus, e não ao diabo, e não a qualquer outra coisa, mas a Deus. Para Jó, Deus é soberano e comanda a vida e todas as coisas. Na sua tentativa de uma audiência com Deus, ele deixa muito claro isso, a soberania de Deus, a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Tanto para Jó quanto para o Israel primitivo, Deus sempre era a causa primeira e última de todas as coisas. Ele é o Senhor da vida, Ele é o que criou todas as coisas e Ele está no controle de tudo e de todos. Quando olhamos para a palavra de Deus, fica claro isso. Lá em Deuteronômio 32, 39 diz assim: saiba todos que somente eu sou Deus, não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo, ninguém pode impedir de fazer aquilo que eu quero. Isaías, bem depois, anos depois, também afirmaria desta forma: faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Para Jó, Deus era Deus quem fazia tudo e nada acontecia, nada se movia sem a sua permissão. Ele estava no controle de tudo. Portanto, era Deus o responsável pelo seu sofrimento. E por isso ele queria se defender diante de Deus, pois estava sendo acusado pelos amigos de estar em pecado, de estar em falta com Deus e precisava se reconciliar com o Senhor. Lembra-se que Jó fazia sacrifícios de madrugada, não só por ele, mas pelos seus filhos e filhas. Ou seja, era alguém preocupado com essa relação com Deus. No entanto, seus amigos o acusavam, dizendo que ele estava ainda em pecado e precisava se reconciliar com o Senhor. Lá no verso 16 e 17, Jó diz assim: a escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso quem me põe medo, e não a escuridão. Jó mostra que a nossa vida pertence a Deus, e é a Ele que nós devemos temer, e não ao diabo ou às circunstâncias, ou qualquer outra coisa. Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle de tudo o que acontece conosco, Deus está no controle da nossa morte. Jesus afirmou isso também no seu ministério, quando lá em Lucas 12, no verso 4 e 5, ele diz assim: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Ou seja, a soberania, é o controle, é o governo de Deus. E isso tem que ficar muito claro no nosso coração. Não estou dizendo, afirmando aqui, com base em alguns versículos, que Deus é ruim, que Deus castiga. Não estou falando nada disso, porque esses textos mostram e deixam claro somente o seguinte: Deus é soberano, Deus está no controle, Deus cuida da vida e de todas as coisas. E tudo o que acontece conosco está debaixo da permissão de Deus, da vontade soberana do Senhor. É por isso que quando chega a notícia para Jó que seus 7 filhos e 3 filhas haviam morrido, e ele havia perdido todas as suas coisas, ele fala da seguinte maneira: nasci nu, sem nada, e sem nada
eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não usou o tradicional, está amarrado. Ou então, Deus deu e o diabo tirou. Não, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Portanto, se ele tinha que falar algo, se ele tinha que colocar a sua queixa diante de alguém, esse alguém era aquele que governa sobre tudo e sobre todos, ou seja, sobre Deus. Pois tudo está debaixo da sua vontade soberana, inclusive o diabo. Pois o diabo, para fazer alguma coisa, ele precisa da permissão de Deus. Eu não sei de onde que a igreja evangélica faz com que o diabo tenha todo o poder e pode mexer com a nossa vida e pode dispor da nossa vida como bem entender. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito pelo contrário. Lá em 1 João diz que se nós estamos em Cristo Jesus, o maligno não pode nos tocar. Portanto, Deus está no controle de tudo e de todos. E é desta forma que nós devemos crer. Diante desta pandemia, aconteça o que acontecer com a minha vida, com a minha família, com o meu trabalho, com a empresa, com a igreja, com a cidade, com o nosso país, com o mundo, Deus está no controle da vida e Deus está no controle de todas as coisas. Jó, diante da desgraça, do sofrimento, das acusações dos seus amigos, faz uma profunda reflexão sobre o seu conhecimento e a sua comunhão com Deus. Tempos de crise são momentos propícios, temos enfatizado isso, momentos propícios para reflexão, para essa autorreflexão, para o nosso relacionamento com Deus, para uma mudança. Parece até um paradoxo, porque a crise quer sempre nos derrubar, a crise quer nos afundar, a crise quer nos deixar realmente no chão. E essa crise, a pandemia, quer literalmente nos matar. No entanto, Deus no controle, utiliza de tudo e de todos para trabalhar na nossa vida, para tratar o nosso coração. Isso fica claro no livro de Jó. Ele vasculha o seu íntimo, Jó vasculha o seu íntimo e não encontra nada que estivesse interferindo na sua relação com Deus. Ele faz essa autorreflexão. Jó tinha consciência que era pecador. Jó não estava se colocando aqui como perfeito, como aquele que não peca. Ele sabia que era um pecador, por isso ele fazia os sacrifícios, não só por ele, como já disse, como também para os seus filhos. E por isso, em sua autoanálise, tinha consciência da sua obediência a Deus, da sua confissão colocada diante do Senhor. No verso 10 a 12 ele diz: mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que eu sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Jó era aquele que dizia sempre: primeiro Deus, depois eu. Deus mesmo havia testemunhado que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, lá no início do livro de Jó. Mas o que eu quero ressaltar é a necessidade de fazer essa reflexão sobre a nossa comunhão com Deus, quando estamos vivenciando as nossas crises. Não existe melhor momento do que no sofrimento. Rubem Alves, no seu livro O Médico, ele diz que há enfermidades que são como visitas que chegam à nossa casa. Fica 1 ou 2 dias e depois vai embora. Mas há enfermidades que chegam como parentes, que não têm aonde morar, se instalam, ou seja, vêm para ficar, ou por algum tempo, ou até pelo resto da vida. E nessa hora nós temos que tratá-la como nossa amiga, pois nosso bem-estar vai depender de como nos relacionamos com ela.
Isso significa que nós devemos ver nos momentos difíceis, nos momentos de crise, de tempestade, não um inimigo, mas um aliado que nos leva para perto de Deus. Portanto, antes de reclamarmos, vamos refletir sobre a nossa vida com Deus. Porque pelo sofrimento Deus pode realizar profundas transformações em nossas vidas. Se Deus permitiu que nós passássemos por essa pandemia, que fizéssemos parte dessa geração que está vivenciando esta pandemia, Deus tem um propósito. Jó experimentou essas mudanças, especialmente no conhecimento de Deus. E isso trouxe um novo relacionamento com o Senhor. Depois da experiência difícil que passou, ele mudou sua maneira de pensar, sua maneira de entender a Deus. Por isso ele chega lá no final da sua vida, lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, no verso 5, e diz assim como está aí na tela para vocês: antes que eu te conhecia só por ouvir falar, antes eu te conhecia só por ouvir as pessoas falando do Senhor, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora eu sei quem é o Senhor. Isso significa que não temos o direito de questionar a Deus. Essa é a grande verdade. Jó queria ter uma audiência com Deus para fazer a sua autodefesa ou a sua defesa. E quando isso acontece, percebe que cometeu um profundo erro. Jó no capítulo 38, no verso 1 ao verso 3, diz assim: depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Lembra-se que Jó fez muitas perguntas para Deus. Deus não respondeu nenhuma. E Deus, quando começa a falar, a partir do capítulo 38, ele responde desta maneira: as suas palavras, Jó, só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Era Deus falando para Jó: olha, você falou de coisas que você não sabe, Jó. Agora responde então, já que você está me perguntando, está me inquirindo, então agora eu vou te perguntar. Deus não responde às perguntas de Jó, mas faz várias perguntas para ele, mostrando a sua soberania e a sua liberdade. E aí, a partir do versículo 4 ao versículo 6, Deus pergunta assim: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Hein, Jó? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? É interessante como nós, crentes, e até as pessoas que não são crentes, querem falar de Deus, ou explicar Deus, ou negar a Deus, ou difamar a Deus, sabe, fazer um monte de coisa em relação a Deus, como se soubessem tudo de Deus, como se soubessem dar resposta para todas as coisas, como se soubessem tocar a sua vida da melhor maneira. Jó, diante de Deus, se cala, porque sabe que errou ao questionar a Deus. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o dono do universo, aquele que está no controle de todas as coisas. E é por isso que Jó diz lá no capítulo 40, no verso 4 e 5, eu não valho nada, que posso responder? Prefiro ficar calado, já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Jó reconhece que falou de coisas que ele não sabia, que ele não conhecia. Jó sabia que ele era ignorante diante de todas essas coisas, principalmente diante de Deus, o Todo-Poderoso. Tem muito crente que deveria tomar a mesma atitude de Jó, se calar diante do Senhor. Aliás, há vários textos na Bíblia que falam isso. Cale-se diante dele, diz o Salmo, cale-se diante dele toda a terra. Porque quando Deus fala, nós devemos nos calar para ouvir o que Deus tem a nos falar. Parar de reclamar,
Pois quem somos nós para questionar os desígnios de Deus, os propósitos eternos do Senhor? Queria dizer para você o seguinte: Deus é paciente e amoroso, misericordioso. Ele ouve a nossa queixa. Deus não fica irado e bravo com a gente quando a gente abre o coração e coloca tudo diante dele. Eu faço isso muitas vezes. Deus permite que a gente abra o coração e coloque para ele a nossa angústia, a nossa frustração, a nossa dúvida, os nossos questionamentos. Mas quando fazemos isso, tenhamos muito claro que nós devemos também ouvir aquilo que Deus tem a falar. Quando nós questionamos a Deus, nós precisamos ter também a coragem de ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Paulo vai dizer assim lá em Romanos 9:20: mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Por isso creia, Deus é soberano. Deus está no controle da vida, da história, dos acontecimentos bons e ruins. Deus está no controle desta pandemia. Creia, Deus tem um propósito em tudo, pois usa de tudo para o nosso bem, e inclusive transforma o mal em bem. É aprender a confiar que Deus sabe tudo o que está passando conosco, que Ele permitiu porque Ele nos conhece, sabe o que precisa ser tratado, precisa ser tirado, transformado, e que Deus tem o melhor para a nossa vida. Nunca duvide disso, porque aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, já demonstrou o seu amor por nós. Irmãos e irmãs, podemos não compreender, na maioria das vezes não compreendemos muitas coisas, mas temos que crer que Deus sabe de tudo e tem o melhor para nós. Jó aprendeu isso, que os seus sofrimentos não eram aleatórios, ao acaso, mas estavam debaixo da vontade permissiva de Deus. Que nossas vidas também estejam debaixo das mãos de Deus, para que seja transformada da maneira e do jeito que Deus quer fazer na nossa vida. Para que saiamos desta pandemia um pouco mais semelhantes a Cristo Jesus. Deixa Deus fazer essa obra na sua vida. Aproveita esse momento, aproveita a crise, aproveita a pandemia e se aproxime do Senhor. Olhe para a palavra de Deus com outros olhos. Tem muita gente que diz: não tenho hábito de ler, né? não gosto muito de ler, mas perde um tempão lendo os posts do Facebook, das redes sociais. Aí tem tempo para ler. Tire tempo para ler a palavra de Deus. Deus está falando com você. Deus quer transformar a sua vida. Aproveita esse momento. A gente está tendo até mais tempo para isso. Fale com Deus, ore ao Senhor. Coloca a sua vida. Pode colocar seus questionamentos. Pode colocar. Você vai ler na Bíblia vários que colocaram seus questionamentos. E Deus ouve com paciência. Mas Deus fala. Deus fala. E quando Deus fala, aí a gente se cala. Porque a gente sabe que Ele é soberano e que Ele é sábio. Que Ele sabe o que está fazendo. Que Ele está no controle de todas as coisas. E como disse José para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim. Essa pandemia intenta o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem. E daí eu posso então dizer, depois dessa experiência com Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Eu sei quem é realmente o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos cantando aqui hoje: Deus é soberano. E Ele está no controle da sua vida. Amém.